Louvada seja a grandiosidade da luz racional, que aos poucos abrangerá todo o universo. Que essa confraternização de paz, de amor, de fraternidade e de união de um por todos e todos por um, venha preencher os corações daqueles que estarão unidos a esta luz divina. Está aberta a segunda web conferência de cultura racional, dando boas-vindas a todos que nos honram com sua presença virtual para tomar ciência do maior conhecimento que chegou à Terra, o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio, contido nos livros Universo em Desencanto de Cultura Racional, porque a fase do pensamento terminou desde 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, o mundo em que habitamos entrou em desequilíbrio moral, físico e financeiro. E nós, pensadores, ficamos num beco sem saída, sem saber onde encontrar a solução definida e definitiva para os nossos problemas, para os nossos negócios e para as nossas vidas. Mas a solução existe. E é sobre isso que todos vamos ser esclarecidos nessas web conferências de cultura racional, de que essa solução definida e definitiva da vida de todos nós se encontra no desenvolvimento do raciocínio glândula pineal através da cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Uma cultura superior de um mundo transcendental, desconhecido da humanidade. Mundo esse que deu origem a esse mundo em que nós habitamos. E que, por ser a verdadeira origem de tudo e de todos nós, é o mundo que tem o saber completo para a solução de todos os casos intrincados de nossas vidas. E como prova disso, esse mundo superior tem se apresentado na Terra através de materializações no firmamento, como luzes de várias cores e formas, como OVNIs, como discos voadores, para anunciar a todos nós que o caminho de retorno é feito através do desenvolvimento do raciocínio e que já está traçado, através da leitura dos livros Universo em Desencanto, que desenvolvem o nosso raciocínio. Livros estes, onde todos vamos comprovar a importância de raciocinar, chegando à conclusão de que o maior patrimônio da vida é o se conhecer racionalmente, para assumirmos nossa identidade verdadeira de seres racionais. Como animais racionais, estamos ligados ao segundo mundo, escravos da matéria, tendo que trabalhar para sobreviver. E ligados ao primeiro mundo, o mundo racional, somos racionais puros, limpos e perfeitos, eternos, autossuficientes com nosso progresso de pureza. Ligados à matéria,
estamos ligados à degeneração, deformação, poluição e enfraquecimento sucessivos, sendo essa a causa do nosso sofrimento. Razão pela qual ninguém, mas ninguém mesmo, é culpado do sofrimento de ninguém, sendo então a causa do nosso sofrimento a deformação, que nos transformou de racionais puros e limpos e perfeitos, que fomos no mundo racional, no primeiro mundo que nos deu origem, para animais no segundo mundo em que habitamos, como animais racionais. Conhecendo a causa dessa transformação, cessam os efeitos da causa, cessando todos os efeitos dos nossos sofrimentos, já que não existe efeito sem causa. Vamos aprender com a natureza que, através de todos os seus seres, ela nos dá grandes lições para compreendermos e aceitarmos nossa evolução racional, que aí está, minha gente, para toda a humanidade. Então, minha gente, vamos prestar muita atenção nos temas que serão abordados pelos conferencistas, estudantes de cultura racional, para nos certificarmos de que já estamos dentro da fase mais linda da natureza, a fase racional, onde finalmente vamos conseguir construir a paz, o amor, a fraternidade e a união de um por todos e todos por um, culminando na concórdia universal pelo desenvolvimento do raciocínio. E agora, minha gente, nós vamos apresentar, como já estamos apresentando aqui, os conferencistas e colaboradores dessa segunda web de cultura racional, essa web conferência. A Ângela Maria, de Recife, a Elisa Lopes, de Westminster, da Califórnia, Estados Unidos, a cidade é Westminster. A Vilma Fernandes, e temos também o Carlos Tadeu, de Limeira, São Paulo, Luiz Oliveira, de Manaus, Amazonas, Severino dos Reis, Belo Horizonte, Minas Gerais, Paulo Loreto, de São Paulo, capital, Wilson Figueiredo, de Estocolmo, Suécia, essa pessoa que vos fala, Nádia Luísa Batista, aqui de Brasília, José Wilson, do Rio Claro, São Paulo, Ubirajara Pisão, do Rio de Janeiro, capital, Lúcia Helena, de Rio Claro, São Paulo. Bem, minha gente, então agora nós vamos dar início aos temas que serão apresentados pelos conferencistas e estudantes de cultura racional e passamos a palavra ao nosso primeiro conferencista, José Wilson, de Rio Claro, São Paulo, que irá abordar o tema A Verdade sobre os Discos Voadores. Por gentileza, Wilson, José Wilson. Saudações racionais a todos os estudantes de cultura racional de todo o Brasil e de todo o mundo. Os meus cumprimentos e agradecimentos a todos os internautas que estão conectados conosco nesse momento para ter os esclarecimentos sobre a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. O tema da minha conferência é a verdade sobre os discos voadores. Um assunto que vem sendo muito divulgado
por conta da aparição, da presença de corpos luminosos no firmamento, nos céus do mundo todo. Não tem um só canto no planeta Terra que não se tenha relatos da presença de seres luminosos de cores e tamanhos diferentes, formas diferentes, até como naves espaciais. E, com todo o esforço da ciência, das religiões, das seitas e das filosofias, a humanidade não tinha uma resposta para saber quem são realmente esses corpos luminosos, quem são os discos voadores. Qual é a função deles, qual é a missão deles, o que eles estão fazendo aqui na Terra, qual é o objetivo e qual é a nossa relação com eles. Porque o ser humano tem uma índole dentro dele que faz ele projetar ele para cima, ele quer conhecer outros mundos, outras civilizações, outras formas de vida. Porque a vida aqui no planeta Terra está numa situação muito crítica, uma situação muito difícil. E o que a ciência ainda não sabe, e a humanidade ainda não sabe, que existe muito além desse cosmos, desse universo, o que se tem conhecimento a nível de pesquisa, esse universo eletromagnético, existe um supermundo, um supercosmos, chamado mundo racional. Um mundo puro, limpo e perfeito, onde a vida é eterna, onde os seres são corpos luminosos, corpos de energia, de massa cósmica racional, eles são puros, eles são limpos e são perfeitos. E é desse mundo que esses seres vêm se apresentando há milhares de anos, por todo o planeta, se materializando de diversas formas e diversas maneiras, em determinados momentos até como pessoas, para estender a mão, para socorrer, particularmente, muitas pessoas em situações muito críticas, até para interferir num progresso de destruição que seria a guerra nuclear. Porque esse mundo tem dono. E o dono do mundo não ia deixar os seus filhos perecerem em fogo. Então, foi providenciado um conhecimento por evolução da natureza, que é a cultura racional dos livros Universo e Desencanto, que revela a verdadeira origem da humanidade, provando e comprovando com base e lógica quem somos, de onde viemos, como viemos, por que viemos, o que estamos fazendo na vida da matéria, revelando com precisão os reinados da natureza, a origem do Sol, da Lua, das estrelas, da Terra, da água, dos animais, dos vegetais, das vidas visíveis e das vidas invisíveis, das hierarquias energéticas que existem no cosmos, no firmamento, no universo. E para que tudo isso pudesse ser revelado para a humanidade, esse supermundo superior, que é o mundo racional, um mundo que acompanhou a formação, criação, evolução e desenvolvimento do universo em todos os seus detalhes, a natureza em todos os seus mínimos detalhes. Teve que vir um representante desse mundo supremo para trazer esse conhecimento aqui para nós, que estamos materializados, os animais racionais. Então eu peço licença a esse supermundo puro, limpo e perfeito, ao mundo racional, aos seus habitantes, ao universo, à natureza, para apresentar através desta webconferência, deste canal, neste momento, o representante do mundo racional aqui na Terra, que teve a coragem de se materializar para trazer uma cultura de redenção universal, para que o ser humano se desenvolva, se ligue à natureza, se ligue a esse mundo superior e possa ser beneficiado, atendido, assistido, guiado, porque esse é o propósito de tudo e de todos. Para que a gente possa encontrar a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. Eu apresento a vocês, neste momento, o representante
do mundo racional aqui na Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que nasceu no Brasil em 1903 e, a partir de 1935, iniciou a revelação, através do mundo racional, da obra Universo Desencanto, a revelação sobre a verdadeira origem da humanidade. O seu Manuel Jacinto Coelho nasceu com o raciocínio desenvolvido, que é a glândula pineal, que todos nós, seres humanos, independente da raça, da cor da pele, das religiões, das seitas, das filosofias, das doutrinas e das ciências, seja rico, seja pobre, todos têm a glândula pineal na cabeça. E é o que está faltando para a humanidade completar o ciclo de evolução e poder se encontrar. O seu Manuel Jacinto Coelho, como representante do mundo racional, um habitante do mundo racional, um ser extracósmico, extraterreno, que se materializou, que veio do mundo racional para trazer essa revelação e fazer essa revelação para todos nós, a humanidade. Meu amigo, você que está aí me vendo, não se assuste, não se impressione, porque eu que falo com vocês sou um extraterreno também, porque tenho raciocínio, tenho a glândula pineal em desenvolvimento. Você que está me assistindo e seus familiares e seus amigos também são seres extraterrenos, independente da sua cor, da sua religião, da sua opção política ou sexual, seja lá quem for, você é um ser cósmico. Você tem dentro da sua cabeça uma energia maravilhosa, a sua essência de luz, e precisa desenvolver o raciocínio através do estudo dos livros Universo Desencanto. Essa obra, minha gente, não é contra ninguém, não é contra nada. É uma obra que traz uma cultura extracósmica transcendental, que não é religião, não é seita, não é filosofia, não é doutrina. É um conhecimento natural da natureza, para servir à humanidade, para que o ser humano, através do raciocínio, se ligue ao seu mundo de origem. O raciocínio que está na glândula pineal é um portal de ligação com esse mundo supremo. É um portal de ligação com a vida eterna, com a pureza. Você leva a sua vida natural, mas você é guiado, orientado, assistido e beneficiado pela energia racional que está nos livros Universo Desencanto, para você viver ter uma vida florida, uma vida equilibrada, uma vida de paz, de amor, de concórdia, de união com seus filhos, com a sua família, com seus amigos. Chega de tanto sofrimento, chega de tanta rudez, tanto atraso. A natureza revoltada através de furacões, tempestades, tsunamis, terremotos, vulcões, manifestando que ela está fora do natural e o ser humano precisa retornar. Todo esse universo, toda essa natureza tem uma origem. É para essa origem que nós temos que retornar. E os habitantes do mundo racional, chamado por quem não os conhece de discos voadores, vêm se apresentando, fazendo a apresentação deles para a recuperação dos seus irmãos, e todos nós somos irmãos. Uma vez ligado na cultura deles, nós encontramos a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. Meus amigos, meus irmãos, o tempo é curto, mas fica aqui o meu recado, o meu carinho, o meu abraço, o meu respeito a você, que nos honra com a sua atenção, e o nosso convite para que você estude a cultura racional, para que você tenha as provas e as comprovações que eu tenho, minha família tem, meus amigos têm, e que milhares de estudantes por esse mundo, por esse Brasil afora e por várias partes do mundo também estão tendo. E muito breve toda a humanidade, num evento de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia entre todos os povos. O meu agradecimento pela atenção, e dando continuidade agora a esta conferência, eu chamo para
Eu passo a palavra à conferencista e estudante de Cultura Racional, Lúcia Helena Carvalho, que vai falar sobre a importância de raciocinar. Salve! Saudações racionais a todos que estão nos assistindo nesta segunda web conferência de cultura racional. Na continuidade desta brilhante conferência, vamos confirmar que raciocinar é a parte mais importante da vida de todos. Então, está revelado na obra Universo em Desencanto de Cultura Racional que este mundo tem dono. E o dono deste mundo está na origem dele. Este mundo em que vivemos tem uma origem. E a humanidade tem a forma de entrar em contato com esta origem e ser recuperada pelo desenvolvimento do raciocínio, porque pensando e imaginando não foi possível. Por que não foi possível? Porque a existência do pensamento e da imaginação dos seres humanos tem outra causa e outra finalidade de existirem. E qual é a outra causa e a finalidade de existirem? É a lapidação da humanidade. É a preparação da humanidade. E onde está a lapidação? A lapidação está no sofrimento e na morte. E é visto que neste mundo, todos pensando e imaginando, são sofredores imortais. A humanidade neste mundo, pelas mudanças e transformações que já passou, está muito lapidada e preparada para conhecer e compreender a chegada de um novo tempo da sua evolução. Pensando e imaginando, alcançou um grande e valioso avanço em todos os aspectos da vida. Pelo aspecto espiritual, teve um avanço através da evolução do espiritismo, das doutrinas, das seitas e das religiões, ficando desta forma uma grande maioria da humanidade mais ou menos catequizada. Por que mais ou menos catequizada? Porque não atingiram o ideal maior, que é viver em paz. Pensando e imaginando, a humanidade também avançou nas descobertas da ciência e da tecnologia terrestre e espacial, em busca da saúde e do conforto. Mas o grande ideal de todos, que é a paz, não foi ainda encontrada. E ainda pensando e imaginando, a humanidade veio ao longo dos milênios, evoluindo nas artes e na política. E até hoje não encontraram a melhor forma de alcançar a tão sonhada paz e a felicidade de todos. No entanto, vejam como se encontra a situação no mundo, mesmo com toda a evolução que já foi alcançada. Na situação que está, todos estão inquietos com o aumento da poluição em todos os aspectos da vida. Todos estão inquietos com a violência que aumenta a cada dia. Todos estão inquietos também com a natureza, que com a sua força poderosa reage de forma muito forte, mostrando o seu descontentamento. Vejamos que, pensando e imaginando, não foi possível nos sentirmos verdadeiramente realizados como os seres humanos habitantes deste mundo. E como pode alguém se sentir realizado se bem no íntimo da sua verdade está aguardando o dia do seu maior sofrimento e da sua morte? Falando desta forma, estamos vendo e sentindo que alguma coisa a mais tem que existir. Alguma coisa está faltando. E o que está faltando para a humanidade? Está faltando para a humanidade completar a sua evolução raciocinando.
todos já se encontram preparados pela evolução da imaginação e do pensamento, se encontram bem lapidados para compreenderem a verdadeira continuidade da evolução para uma vida melhor. Por evolução natural da natureza, chegou o tempo da humanidade se conhecer e conhecer a sua verdadeira origem. Desenvolvendo o raciocínio na cultura racional dos livros Universo em Desencanto, todos vão adquirir o saber e a compreensão do porquê da existência de tudo e de todos. O raciocínio está na glândula pineal, na cabeça da pessoa, e a pessoa precisa estudar a cultura racional através da leitura dos livros Universo em Desencanto, para sentir e se desenvolver para um nível superior de entendimento das coisas. Podemos assim dizer que o raciocínio é a parte superior que está na cabeça do animal racional, do animal de origem racional. Pronto! Que fase maravilhosa alcançamos! Chegamos pelo desenvolvimento do raciocínio a encontrar a nossa verdadeira identidade e chegamos ao encontro com o nosso verdadeiro mundo de origem, porque ninguém é daqui. Vejam a importância de raciocinar, que raciocinar é a pessoa se conhecer verdadeiramente e conhecer o mundo em que vive e saber para onde vai. Não temos mais dúvidas que, sendo assim, a humanidade vai passar para uma fase superior da sua evolução, alcançando desta forma uma vida muito melhor em todos os aspectos. Porque o raciocínio, com os seus poderes, fará chegar outros e diferentes recursos para uma vida ainda muito melhor. Ligados a uma energia superior, a energia racional, que vem do mundo da nossa origem e que aqui está presente na obra Universo em Desencanto, de cultura racional. Lindo será de civilizados, todos evoluindo para racionalizados. Pensando, imaginando, civilizados mais ou menos. Mas, porque sendo civilizados, pensam no bem. E menos, porque sendo civilizados, acabam mal. Todos morrem no final, sem realmente saber o porquê. Chega de vivermos o mais ou menos. Vamos raciocinar, vamos ao encontro da racionalização dos povos, vamos nos ligar a uma energia superior. A vida assim será completa. O raciocínio completa a pessoa, dá todas as respostas para a pessoa. Nele está o saber verdadeiro, um saber que fará grande diferença na vida da humanidade. Todos têm que desenvolver o raciocínio, crianças e adultos. A evolução que está na própria natureza pede que seja assim. Chegamos na fase da imunização racional. E assim será a real e verdadeira forma de vivermos em paz, unidos por uma energia só, a energia racional que é pura, limpa e perfeita do nosso verdadeiro estado natural. Quanto mais deixarmos passar o tempo, pior tudo vai ficando. Fica mais difícil para o povo, fica mais difícil para os governantes e fica ainda mais difícil para a natureza. No raciocínio está a forma real e verdadeira de facilitar as coisas. Por isso, deixo aqui um incentivo sobre a importância de raciocinar para que todos nós venhamos alcançar com a evolução a tão sonhada racionalização dos povos, que é toda a humanidade viver ligada no mundo da sua verdadeira raça, no mundo da sua verdadeira origem, que é o mundo racional. Dando continuidade,
a esta segunda web Conferência de Cultura Racional, eu passo a palavra para o conferencista, estudante de Cultura Racional, Luiz Oliveira. Saudações racionais a todos. Eu agradeço à estudante conferencista Lúcia. Luiz, Salve. pedimos a você... Ah, sim, agora sim. Voltou. Salve o racional superior. Salve a Mãe Natureza. Salve tudo e todos e todas. E em nome do racional superior, que é o dono deste trabalho, nós saudamos, em especial, os internautas que estão nos dando a honra de estarem conectados conosco nessa rede mundial de computadores, onde nós podemos passar essa mensagem que está sendo muito precisa e necessária para toda a humanidade. Essa é mais uma forma de propaganda da cultura racional, a gloriosa cultura racional. Sabemos que mais dia menos dias, o mundo todo estará estudando o conhecimento racional por uma questão de sobrevivência frente às leis naturais da natureza. A fase de animal racional do pensamento foi extinta em 1935. E os remanescentes humanos, que somos nós, necessitarão com brevidade passarem para a fase de recuperação da humanidade, que é a fase racional. A fase que nós estamos anunciando que já está na Terra. Chegou o tempo, minha gente, meus irmãos, de a humanidade se conhecer. O ser humano vai agora, finalmente, deixar de ser pensador, sofredor e mortal, passando a se conhecer na cultura racional. Na cultura racional, nós vamos poder acompanhar e entender a saga do pensamento e da odisseia humana. O pensamento ao qual nós fazemos um tributo, porque nos trouxe até as portas do terceiro milênio, ele começa a nascer bebezinho quando deixamos a caverna e lá deixamos aquelas inscrições que todos nós estudamos em história. Os homens da caverna. A partir daí, a nossa odisseia foi intensa. E um outro ponto importante do pensamento é o Templo de Delfos, onde nós temos aqui a imagem, onde representa o florescimento do pensamento. Ele floresceu nessa época, já mais adulto, como um adolescente, começando a indagar tudo. E nessa sua empolgação, ele deixou a inscrição para nós, registrada nesse templo, a qual Sócrates, o grande filósofo grego, visitou esse templo, a inscrição do conhece a ti mesmo. A necessidade suprema que nós temos de sabermos quem nós somos, de onde viemos para onde vamos, porque sabemos isso aparentemente. E foi justamente em 1935, a partir de 1935, que pudemos ter a resposta desta indagação. Não mais pelo pensamento, que ele não foi feito para responder isso. Ele não foi feito para explicar a vida, para dizer quem é a vida e a origem da vida. O pensamento ele foi feito para a manutenção e o conhecimento da vida, mas não para explicar sua origem. E cabe a seu substituto, que é o raciocínio. E essa imagem que nós temos
é o marco simbólico da fase racional na Terra, o retiro racional, onde lá no fundo, próximo no pé da montanha, nós estamos vendo a casa dos três poderes, que estão hoje integrados na Terra. O raciocínio, portanto, ele responde definitivamente quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Meu irmão, todos nós precisamos nos conhecer. O nosso persona, a nossa personalidade, que é uma máscara que usamos, ela permite que nós vivamos nesse mundo, que é uma ilusão de ótica, esse mundo material, e de aparência. E tenhamos uma característica que outra espécie nenhuma tem, que é a mentira. É o único ser que consegue ter essa qualidade, entre aspas, né? Em razão de viver num mundo de aparência e de ilusão. Então nós nos questionamos quem sou, né? Nós estamos dentro de um processo transformativo. Com a ilusão, acha que nós vamos permanecer jovens para toda a vida e não pensamos nisso, muitos. Mas aqui nós podemos perceber que as transformações nos levam a sermos, no futuro, velho. E depois morremos. E é uma vida que parece não ter sentido. Agora, na cultura racional, desenvolvendo o raciocínio, você pode, eu posso, todos nós, solucionar esse enigma misterioso que o pensamento formulou, mas não conseguiu responder. Quem sou, de onde vim, para onde vou. E aqui está a grande questão agora. Inclusive, Shakespeare, ele podia até se deslumbrar se tivesse vivido nessa época que nós vivemos. Sobre ser ou não ser, eis a questão. O raciocínio, para nos mostrar quem somos, de onde viemos, para onde vamos, ele nos trouxe esse desafio inicial. Quem és tu? Que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. O tu, caros internautas, é tudo que nós estamos vendo um do outro. É a parte visível nossa, do ser humano. Esse é o nosso tu. O eu, ele é invisível. Ele fala com o nosso tu. Conosco. Todos nós falamos conosco mesmo. E tudo que nós realizamos aqui fora, antes nós pensamos e decidimos como vamos realizar. O comando da gente está justamente no eu, que é a casa do pensamento, do pensador. Agora, pasme, uma coisa que eu vou encerrar neste momento, e dizer para todos nós. Todos os seres humanos, eles pensam que se governam, mas ninguém se governa. Todos são governados pelo pensamento e a imaginação. E nós precisamos agora passar a nos conhecer na cultura do desenvolvimento do raciocínio para justamente sabermos como fazer para não sermos mais pensadores, sofredores e mortais. Porque nós vamos fazer um esforço através do estudo dos livros Universo e Desencanto da cultura racional para nos desligarmos dessas energias eletromagnéticas que comandam o pensamento e a imaginação dentro do nosso eu e faz o que quer da gente. Dentro da cultura racional, nós temos respostas sobre a nossa origem, tanto do homem como da mulher, e também das 7 partes às quais nós estamos hoje e estávamos presos dentro do nosso conhecimento do pensamento, que é o Sol, Lua e as estrelas lá em cima, e aqui embaixo a terra, a água, os animais e os vegetais. O corpo humano é uma síntese dessas 7 partes. E nós vamos saber agora, na cultura racional, como fazer para
desenvolver nosso raciocínio e voltar ao nosso estado natural, que é de energia pura, racional, massa cósmica pura, limpa e perfeita. Nós nos sentimos satisfeitos e alegres de poder estar contribuindo com este momento importante do desenvolvimento do raciocínio na Terra e compartilhando com os contemporâneos. Assim que eu passo a palavra ao Carlos Tadeu, que é o próximo conferencista, que vai tratar da temática Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Que coisa maravilhosa saber disso. Boa tarde, amigos. Boa tarde, nobres conferencistas. Satisfação nesse momento de compartilhar esse trabalho racional de grande valia. Bem, vamos ao tema que eu escolhi, dada a pertinência dos fatos que atravessam a humanidade. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Partindo da premissa que não temos culpa de assim sermos, porém temos culpa de aqui estarmos, veremos que a causa do sofrimento reside no fato de aqui estarmos. O que podemos notar é que o sofrimento se acirra a cada dia, em todas as camadas sociais. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre quem sabe, sofre quem não sabe, sofre a criança, sofre o adulto, sofre o velho. Enfim, todos sofrem, né? E existem 3 tipos de sofrimento. Existe o sofrimento físico, o sofrimento moral e o sofrimento financeiro. E o que a gente pode notar é que o sofrimento vem afunilando a cada dia. É como uma onda esmagadora, onde todos sofrem. Podemos ver que uns sofrem por amores, outros com doenças, outros com falta de dinheiro e por aí vai. E alia também nessa conjuntura toda os males da natureza, os males naturais que são causados pela natureza. Os terremotos, os vulcões, os furacões, os maremotos, as secas, as calamidades naturais de todo sortilégio. É um bombardeio enorme em cima do ser humano, quer seja material, quer seja energético. E junta-se ainda a violência, onde a vida passou a ser relegada a um segundo plano e milhares de vidas são ceifadas a cada dia, onde os valores materiais passaram a ter mais significância que a vida do próximo. As guerras estão aí, nos mostrando isso a todo instante, os assaltos, a violência doméstica, o tóxico que prolifera a olhos vistos e por aí afora. Nós notamos também que existe um predomínio absoluto, muito grande, do ter em relação ao ser, onde o respeito, a fraternidade e a concórdia há muito deixaram de existir. Podemos ver que a impulsão da vaidade, da ambição e da ganância empurra cada vez mais o ser humano um progresso de franca descida abismo abaixo. Podemos afirmar também que a ambição, a inveja e a ganância constituem um triplé que concorre para que o sofrimento se multiplique cada dia mais. E é notório que esse progresso que estamos vivenciando não corresponde mais à fase atual. E o sofrimento aumenta, cada dia que se passa aumenta mais o sofrimento, evidencia que é uma fase de liquidação em todos os aspectos. Mas vamos entender de forma racional o que é o sofrimento. Sofrimento é lapidação, ou seja, o sofrimento torna-nos polido, elimina a nossa rudez, elimina o atraso e elimina a brutalidade. Isso é, se nós estamos sofrendo é porque algo está errado. É como um brilhante tirado da pedreira que tem que sofrer uma infinidade de ciselados para se tornar polido, para ficar pronto, para ser usado, para ser exposto. Então, o sofrimento que podemos observar, ele está nos conduzindo a uma forma melhor de ser, de nossa existência. E ele se faz necessário para que, de uma forma ou de outra, tire o nosso orgulho, a nossa prosa, a vaidade, a ambição e a ganância, e com isso nos torna polidos, para a gente poder entender que o importante é o ser e não o ter, mas o ser de forma lapidada, livre de todas as torpezas atordoantes, livres, leves, soltos e preparado para entrar em sintonia com o mundo superior. Aí, dentro desse entendimento racional, conhecedor do porquê da existência do sofrimento, nós podemos então entrar na parte do raciocínio, que é o objetivo dessa nossa conferência, levar essa informação de suma importância para você.
Ao longo da existência da humanidade, a natureza criou uma ferramenta chamada pensamento, para através dele, através do pensamento, constituir um progresso de evolução do ser humano, dentro de um padrão de encanto, fechado, a sete chaves, que nos manteve totalmente ignorante em todos os sentidos. Esse dispositivo poderosíssimo de lapidação, chamado pensamento, é proveniente da energia elétrica magnética da natureza e atua nos seres humanos, alimentando o cérebro para fazer a pessoa executar o que é preciso e necessário para a sua própria lapidação. Se o pensamento é bom, lapida através do bem. Se o pensamento é mau, lapida através do mal. E por o pensamento ser um sistema de corrente alternada, podemos ver que na mesma hora que a pessoa está alegre, daqui a pouquinho está triste, aí depois está eufórico, ora aborrecido, ora sorridente feliz, ora chorando, ora animado, ora desanimado, ora motivado, ora desmotivado, por isso, por aquilo e por aquilo outro. É uma oscilação muito grande que o pensamento causa na cabeça do pensador. Podemos ver assim, nós nascemos em cima dessa terra e encontramos tudo feito. A ciência, as religiões, as filosofias, a mecânica material em andamento, com todas as informações, e nós vamos dando sequência sem pelo menos auto-questionarmos se está correto ou não. Simplesmente fomos conduzidos pelo pensamento, adequando a nossa melhor comodidade e viemos dessa forma até o 1935. Podemos afirmar ainda com toda certeza que foi e ainda continua sendo um progresso inconsciente, mas porém muito necessário dentro do encanto para a nossa lapidação. Agora vem o X da questão. Quando esse progresso atingiu o auge do amadurecimento, a natureza mudou de fase da seguinte forma: encerrou a fase do pensamento e iniciou a fase racional. E a fase do pensamento sendo encerrada, tudo que o pensamento fez está sendo destruído, e tudo que o pensador faz não dá mais certo. Daí a causa da liquidação de tudo. A liquidação física, moral e a liquidação financeira. E com isso, o sofrimento. Ora, analisamos, se o sofrimento é lapidação, e lapidação é para nos tornar melhores, e nos tornando melhores condições nós vamos ter para entender e assimilar uma mecânica superior da natureza, e essa mecânica superior é a fase racional que veio para desenvolver o nosso raciocínio, evidencia que o sofrimento é benéfico, é preciso e necessário. E está aí o que a natureza está fazendo. Encerrou o progresso, que era da fase passada, da fase do pensamento, e por isso essa infinidade de desacerto na vida dos pensadores, por querer progredir, querer consertar uma fase que já se acabou, é uma fase que não foi feita para ser acertada, para existir acerto. Ela existiu, a fase do pensamento, a fase passada, para lapidar o pensador e trazer ele até a fase racional. Então, minha gente, querer progredir com os moldes da fase passada é incorrer em um erro sem igual. E com isso vem o sofrimento. Os valores mudaram. O sistema de progresso agora é outro. É um progresso de alta consciência. É um progresso de relacionamento. Relacionamento com a natureza e com tudo que a compõe. É um progresso de entendimento, um progresso de concórdia. Porém, só é possível se desenvolver o raciocínio. Caso contrário, cada dia o pensador sofrerá mais e mais, até chegar num ponto que ele vai ter que entender que ele está errado. E os que não entenderem sofrerão até perecerem. Isso é uma lei natural. Porque com a mudança de fase ocorrida em 1935, o mundo de origem trouxe ao conhecimento da humanidade informação que estamos fora do nosso verdadeiro natural, e agora chegou a hora da natureza nos devolver ao mundo de origem. E isso é cultura racional. Aprender que nós mesmos somos os culpados de aqui estarmos. Se somos culpados de aqui estarmos, o culpado do nosso sofrimento somos nós mesmos. Mas para aprender isso, com detalhes riquíssimos, há de estudar a cultura racional. Por isso que aqui estamos mostrando a você a causa do sofrimento e do sofrimento de toda a humanidade. Nós, estudantes de cultura racional, não somos melhores que ninguém. Porém, conhecemos causa e efeito, que nos foi ensinado pelo mundo de origem através da cultura racional. Nós estamos vivendo um progresso consciente e conhecedores de onde viemos, por que viemos e por que chegou a hora de retornar ao nosso verdadeiro natural. E para finalizar, vejamos, o artifício foi criado por nós,
E o artifício desenvolveu uma infinidade de verdade para a nossa própria lapidação. Como foi criado por nós, não nos entende, por ser artificial, tornando uma via de mão única. Já o natural nos entende, porque a natureza é natural e a natureza é a nossa mãe. E qual mãe que não quer o bem dos seus filhos? Tanto que é o bem que nos trouxe um bem muito maior, que é o desenvolvimento do raciocínio, para que possamos sair do envolvimento artificial que estamos emaranhados e ajustar ao natural. Por isso, de forma natural, nasceu a cultura racional. E o natural é uma via de mão dupla, o filho com a mãe e a mãe com o filho. Por isso que raciocínio é racional e racional é raciocínio. Daí sim, está ajustado o verdadeiro natural e trilhará um caminho de paz, concórdia, fraternidade, sobretudo sabendo que está de retorno ao verdadeiro mundo de origem. Então está aí a informação que me coube passar para toda a humanidade através dessa conferência e convidar a todos que se apressem, que estudem cultura racional e lá na frente dirão: ah, se eu soubesse. Um abraço fraterno a todos. Chamo aqui a Nádia Batista para dar o prosseguimento. Bem, minha gente, vamos então agora para o tema que nós escolhemos para abordar nessa segunda webconferência de cultura racional. E o tema é o seguinte: a lição da natureza, a lição do vegetal, a lição da natureza. Estou aqui ajeitando o PowerPoint, que eu não sou muito boa nisso, não. Então, vocês vão dando um desconto aí, mas já vai chegar. Olha aí. Pronto, aí está. A lição do vegetal, a lição da natureza. Minha gente, antes eu gostaria de fazer um comentário. A falta de conhecimento verdadeiro da vida tem levado o animal racional a viver nesta terra como se dono dela fosse, esquecendo-se de que nesta terra a pessoa é simplesmente um passageiro. E devido a esse esquecimento, o animal racional montou um sistema de vida com características permanentes num lugar onde estamos de passagem. Que o certo seria um sistema de vida o mais simples possível, por se tratar de uma vida provisória. Eu acho que você que está me ouvindo há de concordar com isso. Então, desse grande engano é que nasceram todos os problemas que hoje enfrentamos na economia, nas finanças, na saúde, nos transportes, enfim, em todas as áreas onde são utilizados e desperdiçados recursos que não seriam necessários num sistema simples de vida. Mas, por cada qual se sentir dono desta terra e com direitos a ela, cada qual quer explorar essa terra o máximo que pode, sem atinar de que a terra tem dono e sem perceber que tudo o que esse dono fez tem uma razão de ser para manter uma vida temporária de seus hóspedes, que somos nós, e não uma vida permanente. Bem, minha gente, e agora sim, podemos tratar
depois desse introito, desta colocação, do que é a lição, qual é a lição do vegetal e qual é a lição da natureza. O vegetal, para chegar a um arbusto, a uma árvore grande, primeiro tem que haver a semente. Depois da semente tem que haver o broto, a fase do broto. Depois da fase do broto, olha aí, brotou, né? Tem a semente, ó, brotou, ó, deu broto. Depois do broto, aí cresce o arbusto, vem a parte da floração. Depois da floração, vem a parte de dar frutos, né? De dar frutos, e esses frutos terão uma grande serventia para benefício de todos os seres. Vocês observaram bem que cada fase dessa é um procedimento diferente. E assim é a natureza. Cada fase da natureza tem um porquê. Passou aquela fase não serve mais. Os procedimentos não servem mais para que haja evolução. Se, por exemplo, a mãe tem filhos, o filho está na infância, vai para o jardim da infância, do jardim da infância vai para o primário, etc., até formar. Cada fase um procedimento. A educação que a mãe precisa dar até 1 ano de idade é uma, até 7 anos é outra, até 14 é outra, até que chega um tempo que está na hora, ó, do filho ou da filha, e levar a sua vida, ou casado, ou vivendo independentemente. E assim são as aves também no ninho, né? Está lá o ovinho, nasce a avezinha, ou o pintinho, vai crescer, depois vai bater as asas e vai embora. Os seres todos da natureza não ficam apegados em determinadas fases. Há uma cultura natural nessa natureza que faz com que todos os seres compreendam isso. Mas parece que o único ser que não anda entendendo muito bem isso aí é o animal racional. Então, minha gente, por que será que é tão difícil para o animal racional compreender que cada fase com o seu procedimento, o que nós aprendemos para trás, é como se fossem também, olha aqui um outro exemplo, madeirames numa pilastra de concreto até o concreto firmar. Firmou, aquele madeirame, se não for tirado, ele vai obstar a continuação da construção, né? Então, minha gente, a lição que nós tiramos da natureza e do vegetal, qual que é? O desapego. É isso que está faltando na humanidade. A humanidade precisa se desapegar deste mundo, de tudo deste mundo. Desapegar não é dar uma de louquinho, né? Não, agora eu não quero mais saber, não quero saber de mais nada, não vou comer porque é matéria. Não. A gente tem que ter equilíbrio em tudo. Desapegar é conviver com as pessoas, com as coisas, com os cargos, com as situações, de forma natural. E a forma natural é aquela que, quando passa o momento de você estar com alguém, de estar numa situação, ou de estar numa posição, aquilo não te fere, aquilo não te deixa angustiado, nem ciumento, nem entristecido. Então, isso é que é encarar natural. Mas por que o ser humano, voltamos, vocês vão me cobrar, com razão, que eu falei atrás um pouquinho. Todos os seres da natureza encaram isso com naturalidade, sai de uma fase, vai para outra com naturalidade, né? E aceitam. E por que o ser humano tem tanta dificuldade? Quando era selvagem, foi um custo para ele civilizar. Depois que passou civilizado, agora está sendo um custo para passar para a fase
racional, da racionalização, a fase de ter contato com o nosso mundo de onde viemos, nosso estado natural. Olha aí a palavra natural. É por isso que nós, seres humanos, somos diferentes de todos os seres da natureza. Porque nós, seres humanos, somos de um mundo superior em evolução, que tinha uma parte desse mundo que era também integrante deste mundo, mas que estava em formação. Eu não vou contar o longo histórico, como nós chegamos até aqui, que isso será objeto de novas webs, tem muita coisa para se falar. Mas acontece o seguinte, o animal racional e irracional e os outros seres da natureza, eles são oriundos de uma deformação dessa parte que não estava em evolução e que se transformou, se deformou e está aí, como nós estamos vendo toda essa natureza. Né? Agora, nós que aqui estamos, nós somos de outra parte, da parte evoluída. Então, nós estamos aqui deformados, mas nós não temos a mesma natureza. Há uma diferença entre nós. Então, minha gente, eu dei só uma pincelada, porque a gente não pode também estar alongando muito, que o tempo aqui é limitado. Mas, continuando, nós precisamos, então, aprender a ser desapegados, porque este mundo que nós estamos aqui deformado, ele não é o nosso mundo e nem era o nosso habitat antes da gente ter se deformado e se materializado em animal racional. Então, aqui, prosseguindo aqui, olha só, a evolução. Nós fomos evoluindo, evoluindo, evoluindo. Cada fase dessa foi um custo para aceitar, meu Deus do céu. A pessoa se apega numa coisa, nessa fase por aqui de selvagem, eles tinham como deuses, como forças poderosas, às vezes uma pedra, às vezes... Ixi, e para tirar isso da cabeça desse povo foi difícil até chegar aqui. Agora nós estamos mais lapidados, como a nossa irmã racional, Lúcia, falou, nós estamos mais lapidados. E nós precisamos raciocinar, porque nós desenvolvemos o pensamento, a imaginação e o pensamento, os dois chegaram a um ponto máximo e nós não conseguimos a paz. Por quê? Porque estamos fora de lugar. O pensamento e a imaginação ele é próprio dessa natureza deformada, oriunda da parte não evoluída. Isso. E que nós estamos misturados com tudo isso, então ficamos um ser animal racional, com pensamento e imaginação, que é oriundo lá daquela parte pura, limpa, mas que não tinha evolução, né? E o processo disso tudo vai ser depois. E temos a parte racional, que corresponde ao mundo onde nós habitávamos, um mundo puro, limpo e perfeito em evolução. Bem, minha gente, agora as transformações, olha aí, olha como os outros seres da natureza vão passando pelas transformações de uma maneira natural, abandona o casulo e não se importa, não fica apegado ao que já passou, né? Depois, e a natureza, quando a gente entende que nós não estamos no nosso lugar e que nós precisamos de evoluir e de sair, e que começamos a estudar as leis naturais, as leis dela, que agora estão aqui completas nos livros Universo em Desencanto, ela fica muito satisfeita. Aí ela começa a se comunicar com a gente de forma diferente, de uma forma amena, muito bonita. Olha, hoje a gente vê tanto sofrimento, vulcão, terremotos, olha aí, raios, além dos raios, tsunamis, olha quanta coisa depois para o ser humano, olha aí as geleiras, o frio de matar, o calor de matar, as doenças, olha, tudo isso, a intranquilidade em família, tudo isso é porque nós não estamos em harmonia com a natureza e ela nos castiga. Inclusive, governantes contra governados e vice-versa, tudo em desequilíbrio, tudo isso porque
O conhecimento para o equilíbrio já está na Terra, o ser humano não quer tomar conhecimento e a natureza está revoltada. As guerras. E quando a gente começa, aí sim, a natureza fica satisfeita, nos proporciona com dias claros. Até os passarinhos cantam, é tudo uma beleza. A pessoa sente alegria, porque ela está vivendo de acordo com as leis naturais, e a natureza beneficia a pessoa em tudo, inclusive com o equilíbrio na família, a harmonia, até a pessoa chegar à iluminação, que é a imunização racional, quando ela consegue colocar em prática, de noite, noite e dia, tudo o que é que são as leis. Né? Eu estou vendo que já está na hora, minha hora já passou. Olha aí, o raciocínio, que é a glândula pineal, é um ponto de luz, é uma energia racional que está dentro da nossa cabeça, em forma de máquina do raciocínio, e que com a leitura do livro Universo Desintegrado, que é um portal entre essa energia racional que está dentro da nossa cabeça e a energia racional do mundo racional. Você pegou o livro, então a energia do mundo racional, através da sua leitura, começa a desenvolver o raciocínio. Então, muito agradecida pela atenção de vocês. Desculpe se eu passei um pouco do horário aí, o Birajara. Fique à vontade para esse nosso quadro muito interessante, que é de perguntas e respostas. Muito agradecida. Salve todos, e os meus agradecimentos de poder ter a honra de participar, juntamente com meus irmãos e colaboradores da Cultura Racional, dessa magnífica divulgação para massas, a divulgação do livro de Universo em Desencanto. E nossas saudações racionais para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para toda esta galáxia Terra. Nosso objetivo aqui é um só, a divulgação deste maravilhoso livro de Cultura Racional. Tem aqui algumas perguntas, ou melhor, tem várias perguntas para mim e para o Severino. Então eu vou responder 2 perguntas e passarei para a do Severino após as perguntas que me foram enviadas. As perguntas que me foram enviadas foram bastante culturais. Uma delas eu até respondi já até aqui pela janela aí da janela privada, por escrito. Eu achei a pergunta muito boa. A estudante, a pessoa que está assistindo, o nome aqui agora que me fugiu um pouco da cabeça, está ali o Mário e a Lúcia lá do Paraná, e a outra pergunta vem de São Paulo. Eles perguntaram o que é o amor verdadeiro. Eu achei essa pergunta muito bonita, porque nós falamos em amor aqui na vida material, nós ouvimos essa palavra nas músicas, nos romances, nos filmes, nós falamos isso para a nossa namorada, para as nossas esposas, falamos para os nossos pais, os nossos filhos. Mas tudo isso que nós falamos, tudo isso passa por ser o mundo elétrico, magnético, ele ser de transformação. Uma hora nós estamos amando e daqui a pouco nós estamos odiando. Uma hora nós estamos tristes, daqui a pouco estamos alegres, porque este mundo não nos pertence, repetindo, para esta vida ser uma vida elétrica e magnética. E aonde entra o amor tão alvejado e tão sonhado pela humanidade. O amor verdadeiro existe? Com certeza que ele existe. O Racional Superior, em suas brilhantes páginas, tem um livro que define muito bem o que é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro ele só pode ser conseguido com o desenvolvimento do raciocínio, por ele ser oriundo de um mundo puro, limpo e perfeito. E ele é eterno. Só com a eternidade é que pode se atingir o amor verdadeiro. Então, o amor verdadeiro ele será atingido quando nós estivermos com o nosso raciocínio plenamente desenvolvido. Aí sim, quando a pessoa falar, ouvir a palavra eu te amo, ou alguém nos dizer que nos ama, aí nós saberemos que estamos sendo correspondidos com essa palavra tão bonita e tão sonhada pela humanidade. A outra pergunta, a pessoa pergunta como a humanidade alcançará a imortalidade. Bom, a vida é de transformação. Isso aí todo mundo sabe, eu costumo repetir sempre essa palavra, às vezes me torna até um pouco enjoado repetindo-a, mas a vida é de transformação. A vida da matéria, ela também é eterna, só que ela tem fases. E essas fases é que são passageiras.
Então morremos e se transformamos em outras vidas, em classes inferiores, se não houver o desenvolvimento do raciocínio. Mas a verdadeira imortalidade, ela está dentro da pergunta anterior. A verdadeira imortalidade, ela só poderá também ser atingida com o desenvolvimento do raciocínio, que é a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. É o nosso retorno à nossa eternidade. Esse é o principal objetivo da cultura racional. É o nosso retorno para o nosso verdadeiro mundo de origem, com o desenvolvimento dessa terceira máquina que está na cabeça, dentro da cabeça, e que todos vão conhecer quando abaixar a cabeça no livro de Cultura Racional, Universo em Desencanto. Muito obrigado pela pergunta e obrigado pela participação. Eu vou passar agora aqui para o Severino duas perguntas. Severino, essas duas perguntas, elas vêm de São Paulo. A pessoa pergunta: quem é o racional superior e como a cultura racional encara as religiões? Então, repetindo, quem é o racional superior e como a cultura racional encara as religiões? Muito bem. Muito obrigado para o nosso internauta que fez a pergunta lá em São Paulo. E respondendo para ele, quem é o racional superior, nós poderíamos definir da seguinte maneira: nós somos animais racionais. E que nós decaímos, nós nos deformamos ao adentrar pela planície racional que não estava pronta para entrar em progresso. Então nós vamos perdendo as nossas virtudes racionais, que são luzes, são energias racionais, e nos deformamos até ficarmos de matéria, termos que nascer de matéria e entrar nessa vida, desse ciclo vicioso que nasce, morre de novo, e através desse nasce e morre, que foi muito necessário para nós alcançarmos um dia a evolução de retornarmos ao nosso estado natural, como tão bem foi falado pelos nossos conferencistas aí. Insistimos que o nosso objetivo é esse, voltar ao nosso estado natural. E esse é o objetivo maior da cultura racional, é levar o ser humano ao seu estado natural, irracional, puro, limpo e perfeito. Então aí conclui-se a pergunta: quem é o racional superior? O racional superior, ele ficou na origem, ele não se deformou, ele não entrou pela planície como nós, e ficou como racional, puro, limpo e perfeito na nossa origem. E agora ele está nos trazendo a chance de retornarmos ao nosso estado natural. Porque antes de nós nos deformarmos, nós éramos racionais como ele. Sendo ele o Criador, que criou o mundo racional e todos os racionais, ele teve essa condição de ficar como o racional superior. O racional superior foi o que criou o mundo racional e seus habitantes. E ele ficou na origem, aguardando a nossa evolução, para que ele pudesse, então, nós tivéssemos a condição de entender o erro que nós cometemos. E ele ficou lá aguardando essa época em que nós estamos vendo agora. Trazer a cultura racional, estudarmos a cultura racional e retornar ao nosso estado natural. Então, o racional superior é um ser criador que ficou na nossa origem aguardando o tempo de nos levar de volta. Eu acho que respondi a sua pergunta. Muito obrigado. Então tem uma outra pergunta aqui, eu vou responder essa pergunta, a pessoa dirige ela a mim, dizendo por que o mestre Manuel Jacinto Coelho foi o único a revelar
a cultura racional. Porque o mestre MJC foi o único a revelar a cultura racional. As perguntas são muito boas, tem muitas perguntas, e todas elas estão de uma forma muito brilhante no livro de cultura racional. Todas estão respondidas no livro de cultura racional. Tem um livro que ele é claro a respeito dessa pergunta, bem claro. O habitante do mundo racional que veio à Terra em 1903, onde é contado nos jornais antigos daquela época que no dia do seu nascimento caiu uma estrela. Caiu uma estrela porque foi interpretado como estrela, naquele dia 30 de dezembro de 1903, aqui no Rio de Janeiro, na Rua do Matoso. Caiu ali uma estrela, isso foi contado pelos jornais da época e pelas pessoas daquela época que presenciaram, testemunharam esse fato. Então ele foi o único a ter a coragem, como diz no livro, de vestir essa roupa de lama. A roupa de lama que ele se refere ao corpo material. Ele foi o único que teve a coragem de vir neste mundo de sofrimento, neste mundo de lama, neste mundo de, como ele diz muito bem, nesse mundo de bicho, esse mundo de sofrimento. Foi o único assim que teve a coragem de vestir esta roupa de lama, passar como bicho, sofrer como bicho, para poder, no momento exato, transmitir e receber as mensagens do mundo racional. E essas mensagens, elas foram ditadas, não foram escritas, elas foram ditadas, e dessas mensagens foram transformadas nos livros, na coleção dos livros Universo em Desencanto. Resumindo, foi o único habitante do mundo racional que teve a coragem de vestir esta roupa de lama, esta roupa de bicho, passar como bicho, sofrer como bicho, para poder salvar os bichos. Estou só reproduzindo, mais ou menos, quase que na íntegra, o que ele fala em seus livros de cultura racional. Pode chocar algumas pessoas quando ele nos chama de bicho, mas é o nosso comportamento de animal, porque nós somos animais, verdadeiramente, o ser humano ele é um animal, e tem um comportamento de bicho, por ainda estarmos numa situação ainda selvagens. E o mundo mostra isso, os relatos do mundo, os conflitos do mundo, os nossos conflitos pessoais mostram que ainda nós estamos ainda muito aquém daquilo que nós deveríamos ser, que é ser um ser humano. E para chegar até esta qualidade de humano, há necessidade do desenvolvimento do raciocínio e voltar naquela pergunta primeira, para ter o verdadeiro amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. Ter a paz, o amor e a verdadeira fraternidade universal. Então passo agora a palavra para a nossa ilustre conferencista Nádia. Se der tempo ainda para algumas perguntas, nós, eu e Severino, estamos aqui, e os outros conferencistas também, dentro do nosso alcance, para fazer o que for necessário. Nádia, Luísa Batista, eu chamo você aqui na sala para você dar continuidade às palestras racionais ou ao encerramento. Nádia Luísa Batista, está chegando, devagarinho. Está chegando aí. Agradecida ao Birajara, agradecida ao Severino. Salve todos, eu agradeci, salve todos, obrigado. Salve, salve. E eu queria pedir agora, gente, nós contamos aqui, temos a honra da presença de uma estudante de cultura racional, nossa irmã racional lá em Nova York, a Eni Neves. Eu gostaria que a Eni desse um alôzinho aqui para nós. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui na tela. Vamos ver. Isso. Vamos ver. Consigo colocar? Ah, sim. A Ângela Maria. Entrou, Ângela. Oh, salve! Salve! Salve, salve! Deixa eu dar um recado para a Eni, que eu ia colocar a Eni para dar um alô para ela e depois chamar vocês. Vocês entraram, mas, olha, Eni, estou dando aqui um alô para você, Eni. Não, mas está tudo certo, está tudo certo. Eni, muito agradecida
honrada com sua presença. Nós contamos sempre com ela nas próximas webs e parabéns pelo trabalho que você está fazendo em Nova York, pelas grandes divulgações, viu? E um abraço racional nessa turma toda aí, americana, nos nossos irmãos Yankees. Muito bem! Salve, salve, Ângela Maria, gente! Ângela Maria, ela está fazendo um trabalho muito bonito lá no Recife. Ela começou a estudar cultura racional em 2015. E olha só, de lá para cá, olha a quantidade de gente que já está estudando o livro. Salve para todos vocês, que gente mais linda. Olha só, Ângela, eu gostaria que você falasse para nós, desse o seu depoimento, o que foi, como você considera a sua vida antes e depois da cultura racional, em breves palavras. Em breves palavras, Nádia, salve a todos os participantes dessa segunda webconferência, salve a todos que estão nos ouvindo. Então, nós estudantes do Recife, nós estamos sentindo as provas e as comprovações que o livro fala. Então, quando eu cheguei na cultura racional, já tinha alguns estudantes no Recife e mais que foram chegando. O pessoal aqui no Recife nos vê com a camisa da cultura racional e para a gente, pergunta o que é cultura racional, que é o livro Universo e Desencanto. Tanto que teve recentemente um amigo de um estudante nosso, foi na casa dele para saber o que é a cultura, para pegar no livro. As pessoas dentro do ônibus também, teve outra pessoa que viu outro estudante com a camisa. Aí o que é cultura racional? A gente fala do livro Universo e Desencanto, as pessoas pegam o livro Universo e Desencanto. E aqui no Recife a gente está vibrando com essa energia, que é essa energia racional, a energia que está na natureza, emanando sobre toda a humanidade. Então a gente vibra com essa energia, a gente aprende a conversar com a natureza e viver essa felicidade que é estar dentro da fase racional da natureza com os livros Universo e Desencanto. Muito bem. Olha, eu queria agora que cada um agora chegasse aqui na tela um pouquinho, só para a gente conhecer cada um rapidinho. Rapidinho. Só o rostinho, chega mais pertinho, Essa cada um. É Só um pouquinho. Essa aí é a Lene. Salve, Lene. Carolina. Salve. Essa é a Carolina. Salve, Carolina! Salve! Salve, querida! Cristiane! Muito Salve. bem! Essa é a Cristiane! Salve! Salve! Salve, Cristiane! Nossa! Meu Esse Deus, que beleza! A Sandra! O Carlinhos! Que beleza! Salve! E tem outros, e a gente está aqui nessa alegria. Oh, que maravilha! É festa de noite, hein? Olha, a gente tem aqui o Kennedy. É o Kennedy. Esse aqui Kennedy. É o Alquilder! O famoso Kilder, de nome já conheço. Oh, salve, Kilder! Salve! Que beleza, meu Deus! Ixi, essa alegria aí! Festa, né? Oh, beleza! E assim o Recife arretado, hein? Salve! Tá bom, minha querida. Salve, minha querida. Muito agradecida a todos. Que a luz racional continue vibrando, iluminando e evoluindo essa cidade maravilhosa e levando essa energia maravilhosa para todo o Nordeste. Muito agradecida a todos vocês. E eu vou pedir agora a presença rapidinha aqui do Altever, lá da Califórnia, nosso irmão racional lá da Califórnia. Altever. O nome dele é Altever, mas eu só falo Altever, não sei por quê. Salve, Altever!
Nádia. Estou aqui esperando minha vez para falar. Salve, meu irmão! Mas olha só, meu irmão, a gente queria que você falasse da alegria que você passou a conhecer com o livro Universo em 5 anos. Desde quando você estuda cultura racional? Estudo cultura racional há mais de 30 anos, Nádia. Eu comecei frequentando o retiro lá na salinha, indo lá fazer o plantão. Isso. É o plantão, o famoso plantão. Olha só, Altever, me diga o seguinte, como você vê as pessoas aí nos Estados Unidos, tem uma outra cultura, são outros procedimentos, né, e tal. O que você tem, assim, o que você tem assim programado, o que você tem de projeto, isso que eu estou querendo que você fale para as pessoas, para fazer aí nos Estados Unidos, que eu sei que você tem umas ideias boas, né? Justamente. Então, se puder antecipar para nós, né, nós vamos agradecer, para a gente já vibrar desde cedo. A grande dificuldade aqui é justamente adquirir o livro. Se a gente tem uma sala, um lugar que a gente possa adquirir os livros, ficaria muito mais fácil para promover o livro. Então... Sim, então vamos fazer o seguinte. Então, só um minutinho. Realmente, pontos de venda é uma coisa muito importante, mas não é isso que eu estou dizendo. Porque, na verdade, para se colocar pontos de venda, precisa primeiro de uma organização. Então, assim, você já sabe, assim, com a estratégia, quais os pontos que você acha principais aí para que a gente organize, para que a administração do Retiro Racional organize pontos de venda? Você já tem estudado? Eu já tive até uma conversa com a Elisa a respeito disso. E uma coisa que poderia atingir em massa aqui, a promover a cultura racional verdadeiramente de uma maneira muito mais efetiva e mais eficaz, e do programa de televisões. O programa de televisões aqui são bem racionais, estão perto do negócio. Só está faltando um empurrãozinho para a gente chegar lá e botar a palavra do livro dentro desses programas racionais. E através desses programas seria muito fácil divulgar, ficaria muito mais fácil. Com certeza, com certeza. Então, Altelver, nós vamos trabalhar para isso, vamos chegar lá. A internet e essas webconferências, então, vão a partir do momento que a gente começar a fazer tradução instantânea, né? Se a gente conseguir fazer tradução instantânea, eu acho que esse objetivo, de certa parte, já vai ser atendido. Porque hoje a gente vê que a internet é muito mais procurada do que a própria televisão, não é verdade? Justamente, é verdade. Então, Altelver, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui, e agora eu vou pedir para Eni se apresentar aqui, para que ela dê o seu rostinho aqui também para todos os nossos amigos que estão assistindo. Tá certo, salve. Muito agradecida e muito bom trabalho racionalmente, bastante divulgação, muita paz e muita luz para você, viu? Vai começar a conversar sobre isso mais detalhadamente. Sim, isso aí nós depois conversamos, né? Com mais calma, tá certo. Então vamos ver aqui, Eni. Se eu consigo colocar Eni. Não vou conseguir, então fica para a próxima, que eu não consegui colocá-la na tela. Mas, minha gente, então nós estamos chegando ao final de mais uma webconferência de cultura racional. Uma cultura de amor, de paz, de fraternidade e de concórdia universalmente. E nessa segunda webconferência de cultura racional, nós fomos cristalinamente esclarecidos sobre a fase do desenvolvimento do raciocínio pelos estudantes de cultura racional, a quem nós agradecemos pela brilhante colaboração. Então, amigos, todos fomos muito bem informados para que tenhamos segurança de seguir pela estrada certa, a estrada racional,
que está no livro Universo em Desencanto de Cultura Racional, a verdadeira estrada pela qual todos os viventes deveriam tomar conhecimento para poder segui-la, e assim fazendo, iriam ver que a paz e a concórdia estariam vibrando em toda a humanidade, pois a luz da razão da vida estaria com todos que dela tomassem conhecimento. Procurem essa luz, amigos, para a sua felicidade. O livro é Universo em Desencanto de Cultura Racional. Gratíssimos a todos, convidando para que nos honrem novamente com sua presença na terceira web conferência de Cultura Racional no próximo dia 12 de setembro, sábado, às 14 horas. O raciocínio une e o pensamento divide. Raciocinar sempre, pensar nunca. Até a próxima, meus irmãos. Saúde e sossego para todos. Salve!